Essa semana, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, rejeitou os embargos de declaração do ex-presidente Lula e confirmou a condenação em segunda instância. Quais os desdobramentos possíveis dessa batalha jurídica travada por Lula? E que papel o Judiciário, e em particular o STF, assume em um Brasil que patina numa longa crise política? Conversa comigo o doutor em Direito e professor da UFMG, Thomas Bustamante. Bem-vindo, Thomas. Obrigado. É um prazer. Thomas, o que significou essa decisão no Tribunal Regional Federal, que foi unânime, né? Foram 3 votos a 0, uma decisão unânime. O que ela significa para o Lula? Quer dizer, não tem, em segunda instância, mais o que se discutir, ou há ainda alguma possibilidade de revisão? Como é que você enxerga essa? Olha, eu enxergo como resolvida a questão em segunda instância, né? Acho que eu já ouvi algumas pessoas sustentando a possibilidade de, às vezes, um embargo, 2 embargos, mas eu não recomendaria essa estratégia para os advogados, porque é possível que o Judiciário, inclusive, rejeite e depois não aceite um recurso por julgá-lo intempestivo. Então, eu acredito que essa questão na segunda instância se esgotou. E se esgotou com a interpretação que o TRF já havia adiantado, né? A interpretação que existe até uma súmula naquele tribunal, lá no TRF4, né? Uma súmula segundo a qual, uma vez esgotados os recursos admissíveis na segunda instância, a prisão é automática. É essa a posição do tribunal e é essa a posição do juiz Sérgio Moro, que inclusive ele adiantou recentemente numa entrevista agora, né, na televisão, né? Agora, o Supremo concedeu uma liminar, até que julgue o habeas corpus no dia 4 de abril. Houve lá um julgamento um tanto quanto movimentado, né? Uma discussão muito tensa dentro do Supremo. Foram 2 dias da semana passada, num clima muito tenso. Como é que você viu essa discussão, tanto do habeas corpus, porque foi discutido se eles julgariam ou não o pedido, quanto também da liminar? Olha, a liminar, eu não sei se o espectador acompanhou o julgamento, mas ela foi definida muito rapidamente, ali com pressa para ir embora e tal. Ela foi definida em menos de 30 minutos. Todo mundo falou ali rápido, de uma maneira meio confusa. Parecia que a própria presidenta, a ministra Carmen Lúcia, perguntou meio fora da ordem, depois perguntou se suspendia e depois perguntou separadamente se daria liminar. Foi uma coisa meio confusa, né? Enquanto a questão do conhecimento do habeas corpus foi o que foi a tônica da discussão. Ali teve uma discussão profunda que demorou quase 4 horas sobre se seria conhecido ou não o habeas corpus, né? E por muito pouco esse julgamento não colocou em risco uma doutrina de 150 anos do Supremo Tribunal Federal sobre o habeas corpus. Como assim? Uma doutrina que admite o habeas corpus em situações amplas, que admitia, por exemplo, e admite ainda, graças a Deus, né, o habeas corpus quando for cabível... 7-4. 7-4, né? Quando for cabível um recurso ordinário, ou seja, eles diriam o seguinte: olha, se cabia recurso ordinário e você entrou com o habeas corpus, perdeu a oportunidade e vai continuar preso. Não era essa a tônica do Supremo Tribunal Federal. A doutrina sempre foi mais generosa. Se chegou aqui um argumento, um instrumento capaz de corrigir a ilegalidade, esse argumento tem que ser ouvido. E isso atinge não o Lula ou as pessoas condenadas em segunda instância, mas centenas de milhares de pessoas, né? O segundo argumento que eles queriam para não conhecer o habeas corpus era que se eu impetrei um habeas corpus contra uma medida liminar e essa liminar foi confirmada pela turma no STJ, não seria possível aditar a inicial para poder modificar o habeas corpus e permitir que ele fosse impetrado contra a decisão da turma. Quer dizer, se fosse vencedor esse argumento, criar-se-ia mais um obstáculo processual que dificultaria a proteção da liberdade. Agora, essa discussão, ela surpreende?
essa discussão no nível em que ela ocorreu? Quer dizer, foram 4 votos favoráveis à rejeição do habeas corpus. Foram 4 votos que, como o ministro Gilmar disse na sessão, transformariam o habeas corpus no Supremo numa espécie de corrida de obstáculo para os advogados. Quer dizer, iriam se criar tantas condicionantes e tantos requisitos processuais que, na prática, o habeas corpus poderia ser inviabilizado, poderia se tornar um remédio excepcional, quando, na verdade, a vocação dele é de um instrumento constitucional de garantia das liberdades. O próprio ministro Celso de Mello falou o seguinte, olha, nós damos aqui habeas corpus coletivo, ele mencionou que deu um habeas corpus para mais de 3 mil crianças que estavam presas juntos com as mães, entendeu? Ele diz, nós damos habeas corpus de ofício, nós damos habeas corpus em substituição, inclusive, à revisão criminal. Revisão criminal é uma ação especial que acontece para corrigir erros judiciários, quando já se esgotou o processo e se identifica um erro. É o que a gente vê. Mas sabe o que sem querer te interromper seu raciocínio, mas me chama a atenção o seguinte, quando se fala em habeas corpus, eu fico pensando se aqueles 4 juízes, aqueles 4 ministros que votaram, não estariam respondendo a uma percepção que está muito presente hoje na sociedade, de que as pessoas estão muito impunes, de que as pessoas precisam perder determinadas garantias. Eu não sei se há essa clareza na cabeça das pessoas, perda de garantia, mas existe um apelo popular no sentido de que a justiça seja mais dura. E aí vai essa leitura de que o habeas corpus seria esse instrumento que facilita a vida do criminoso. Como é que você que eu vejo percebe isso? Eu vejo isso com extrema preocupação, porque o habeas corpus é uma garantia constitucional que existe, que é universal, existe no mundo inteiro. O Brasil sempre foi um dos instrumentos, um dos países que teve uma doutrina generosa e protetiva dos habeas corpus. O habeas corpus não foi suspenso nem nas ditaduras, que a gente passou por várias aqui. Apenas no período do AI-5, o habeas corpus foi extremamente restrito, mas ainda assim a gente encontrava alguns juízes tentando utilizá-lo de maneira supletiva para tentar salvar as pessoas de uma prisão injusta quando ela fosse detectada. Eu acho que a gente não pode, ainda que tivesse um clamor popular por prender mais pessoas por corrupção, ou ainda que tivesse um clamor popular para prender o Lula, seria um grave erro histórico o Supremo modificar a doutrina do habeas corpus, porque o habeas corpus não protege apenas os grandes criminosos. Né? A maior parte das pessoas que se beneficiam de habeas corpus são pobres, são vítimas de prisões ilegais, detenções arbitrárias e às vezes, sem nenhum fundamento. Quer dizer, seria um preço altíssimo que pagaríamos se perdêssemos a doutrina do habeas corpus com base numa espécie de populismo judicial, que a gente quer evitar, né? Esse resultado, esse placar de 6-5 para liminar. Isso foi muito discutido depois que acabou a votação, que você mencionou, inclusive, com uma votação meio atrapalhada, meio rápida. Atabalhoada. Né? Atabalhoada. Pode ser um indicativo pró-Lula na votação do habeas corpus? Essa era a discussão que acontecia, 6-5. A gente ouviu de tudo, né? Todo mundo, de repente, virou Nostradamus, está prevendo o futuro, o que vai acontecer. Eu acho que a questão ela não está resolvida e esse placar pode mudar a qualquer momento. Eu acho que alguns votos ali vão ser decisivos, né? A ministra Rosa Weber me parece que talvez seja o que eles chamam de swing vote, né? Aquele voto que resolve ou que desempata, né? E que resolve a discussão. Porque me parece que alguns ministros ali têm posições muito claras. Obviamente, os 5 que queriam que o Lula permanecesse preso até que o Supremo concluísse o julgamento. Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin. Esses ali, na minha opinião, já está claramente formado o convencimento deles e não vai surpreender ninguém o resultado do julgamento. Esses 5 votos vão ser para que o Lula permaneça
como está. É o que eu imagino. Na votação da liminar, então, ficou de outro lado Gilmar Mendes, Lewandowski, Rosa Weber, Celso de Mello, Marco Aurélio e o Gilmar Mendes, né? Já falamos do Gilmar ou não? O Toffoli que estava falando. O Toffoli. Bom, então, e sobre ela pesa a maior dúvida? Sobre Rosa Weber. Eu acho que sim, e acho que vai ficar ali. Do ponto de vista político, enfim, a batata quente está na mão dela. Ela está sendo pressionada, né? Pressionada nas mídias. Sérgio Moro deu uma declaração numa entrevista que deu. Exato. Também fazendo uma clara pressão, que eu acho dela, gravíssimo ele fazer isso, né? Ele Por tentar... quê? Porque o papel dele como juiz de primeira instância não é esse. O papel dele é aplicar a lei tal como ela é interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, para você decidir essas questões, existe um processo de legitimação ali. O Sérgio Moro é um juiz de primeira instância cuja ordem está sendo questionada pelas instâncias superiores. Ele não tem que se pronunciar sobre isso, ele não tem que fazer campanha anticorrupção, ele não é um ativista político. Ele é um juiz que já deu a decisão dele, já deu os fundamentos dele e pronto. Acho que a jurisdição dele se esgotou naquele momento, né? Agora nós temos outros juízes. Acredito que a sociedade, sim, pode não pressioná-los, mas tentar persuadi-los, né? Pode discutir num plano civilizatório adequado, né? Os argumentos em favor ou contra a prisão em segunda instância e colocá-los de uma perspectiva jurídica que seja consistente. Quer dizer, a questão não é se é justo ou não é justo que tenha a prisão em segunda instância. A questão não é se é mais eficiente do ponto de vista da eficácia da persecução penal, né? A questão não é, aliás, nem se a Constituição permite a prisão em segunda instância. Eu acho que tem uma questão mais grave. A questão é, será que a Constituição proíbe que o legislador regule essa matéria e diga que só depois do trânsito em julgado vai ser feita a prisão? Porque é isso que diz a lei. O artigo 283 do CPP diz que só vai haver prisão ou no caso de decisão transitada em julgado ou no caso da prisão cautelar. A lei é claríssima, não existe interpretação possível disso. O que existe é um debate sobre se a proibição, né, ou melhor, se a prisão em segunda instância é a única alternativa deixada pela Constituição, pouco importa o que diga o legislador. Eu acho que defender isso, assim, adiantando minha posição jurídica, talvez, em que independe da minha posição política, tá? Que eu não tenho nenhum problema, nenhum argumento político contra a prisão em segunda instância. Mas, dado o teor da lei, me parece que é um ônus argumentativo gravíssimo a gente dizer que a lei é inconstitucional e que a única leitura da Constituição é aquela que automaticamente determina a prisão em segunda instância. A Constituição não diz isso. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta assim, de quem realmente não domina esse assunto. Não é? Então, claro. Vou perguntar para quem domina. Quando se fala em jurisprudência, até onde eu sei, assim, tem-se um entendimento né, que vai servir para orientar outros tribunais. Tem-se um entendimento num tribunal superior que vai orientar outros tribunais. Quando se fala, nesse caso, em jurisprudência versus Constituição, o que é que realmente quer dizer? Veja, a gente tem uma tradição de respeito à jurisprudência, né? E a função principal do Supremo Tribunal Federal é uniformizar o entendimento da Constituição. Quer dizer, toda a Constituição, por natureza... E isso aconteceu em 2016 em relação a esse assunto. Mas já tinha acontecido, até 2009 era outro. O problema é que o próprio Supremo Tribunal Federal ele não tem uma jurisprudência coerente. Ele tem certas indas e vindas que dificultam essa questão. Houve um julgamento por 6-5 recentemente, né, permitindo a prisão em segunda instância. Isso daqui, da segunda turma? Do pleno, né? Foi do pleno? 6-5.
permitindo. Mas, se você vê os habeas corpus que continuam sendo julgados nas turmas e pelos relatores, continuam sendo dadas liminares. Quer dizer, os próprios ministros... Que individualmente os ministros discordam. Eles estão desconfiados da sua própria jurisprudência. Essa jurisprudência ela não está suficientemente sedimentada. E isso é comum quando, por exemplo, o caso paradigmático, o caso que gerou essa jurisprudência, foi um caso mal resolvido. Ou então um caso onde teve um desacordo muito grande. Ou um caso que não examinou todos os argumentos que estavam disponíveis. Eu acho que nesse caso... Esses resultados muito apertados muitas vezes levam a isso também. Né? E aí é fácil. Muda a composição de um ministro, né? Um ministro sai da corte e entra um outro. Ou então um ministro passa a se convencer de uma tese contrária, ou ser pressionado, ou refletir melhor. Quer dizer, no Brasil nós não temos uma tradição de o Supremo Tribunal Federal se mantém coerente com a sua jurisprudência. Não, o Supremo Tribunal Federal exige que o resto da magistratura respeite os seus precedentes. E ai de qualquer outro juiz se for contra um precedente do Supremo Tribunal Federal. Existe até um tipo de ação constitucional que é típico do direito brasileiro chamado reclamação constitucional. Qualquer juiz de primeira, segunda instância ou do STJ, quem quer que seja, que descumpra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai lá e dá uma liminar numa reclamação e caça liminarmente. Quer dizer, então ele exige que todos os outros respeitem, mas ele próprio não tem uma tradição de respeitar a sua própria jurisprudência, o que do ponto de vista da coerência, é bastante grave isso, né? Você está fazendo uma série de críticas ao Supremo Tribunal e ao Judiciário também, né? E a juízes que estão em outras instâncias. Que visão que você tem hoje do nosso Judiciário? Nós temos um Judiciário, um poder que alcançou um nível de protagonismo, né? Nas últimas décadas muito grande, e a impressão que a gente tem é que cada vez mais. Eu tenho no dia a dia aqui uma experiência muito interessante. Nosso programa é um programa de política, como todo mundo sabe, e tem um primeiro bloco, um noticiário no primeiro bloco, que todos os dias eu faço uma ronda em busca das notícias do dia, e vou lá em cima de algumas notas, e não é muito raro, há dias em que a gente só noticia assuntos relativos à política, mas que tem o protagonismo do Judiciário. A decisão ou a arena da discussão está no Judiciário. Isso é muito grave, né? Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Na literatura de filosofia política, de ciência política, de direito constitucional contemporâneo, há uma preocupação desse protagonismo do judiciário como um fenômeno global, né? Ou seja, um esvaziamento do legislativo. O legislativo tem tido muita dificuldade para decidir, para poder impor coercitivamente as suas decisões. Então, o judiciário ele acaba entrando, né? Chamando para si responsabilidades que seriam dos outros poderes, e isso cria uma espécie de agigantamento do poder judiciário no mundo inteiro. Isso é grave. É grave porque a maneira como o judiciário se legitima é diferente da maneira como o legislativo se legitima. O legislativo se legitima quando ele é capaz de criar leis boas, leis eficientes, leis que causem mais justiça social, mais desenvolvimento econômico, e o eleitor possa perceber a partir de um cálculo custo-benefício, de um cálculo pragmático, né, que essas leis estão sendo vantajosas para ele. O judiciário se legitima de uma outra maneira. Ele se legitima pela fidelidade à Constituição, pela fidelidade à lei. Quer dizer, o juiz só pode reivindicar o poder para me condenar porque ele também se submete à mesma lei que eu deveria me submeter. Então, quando você vê um judiciário que se
que começa a empregar argumentos próprios da esfera política e começa a decidir com uma lógica própria da argumentação política, ele tende a se deslegitimar. Essa é a pergunta que vem em seguida. Exato. Quando o legislador, inclusive na justificação do seu voto, coisa que Carmen Lúcia fez semana passada, mais uma vez, falando da importância de ouvir, o Barroso também fez isso, de ouvir apelos, As ruas, né? De dar atenção, né, à discussão e tal. Ele está tentando uma legitimação por um caminho errado. A gente pode dizer isso do Supremo, que não é só uma digamos... É um grupo também político. O Supremo tem esse caráter também. Eu vejo com muita preocupação, às vezes, quando o judiciário começa a empregar até uma linguagem, na tentativa de se legitimar, uma linguagem moralista, uma linguagem politizada, uma linguagem que parece que está buscando um aplauso fácil do jurisdicionado ali naquele momento. Ou daquele sujeito, por exemplo, que odeia o Lula e quer ver o Lula na cadeia. E quando o ministro do Supremo diz, não, o Lula vai ser tratado aqui como qualquer outra pessoa e vai ter que respeitar a lei, vai ser preso em segunda instância, né? Quer dizer, já foi condenado, a gente não vai fazer favor para ninguém. Isso é um discurso vazio, porque o outro juiz pode dizer também, não, eu não quero fazer favor a ninguém, para ninguém, nem para o Lula, eu também quero tratá-lo como qualquer outro cidadão. Mas a lei diz isso. Vamos discutir a lei, vamos discutir o princípio que está aqui. Eu vejo uma espécie de, com muita preocupação, um discurso maniqueísta no judiciário que a gente viu nessa discussão entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes recentemente, quando um ministro diz, não, a sua posição é malévola, isso é mau sentimento, a gente ouviu essas coisas, né? Isso, o senhor é uma pessoa má, não tem uma... Quer dizer, esse tipo de maniqueísmo é extremamente perigoso, porque não existem respostas absolutamente contundentes e inequivocamente corretas sobre questões morais, né? Aliás, uma das funções do direito é justamente dar um padrão objetivo a esses grandes julgamentos morais que às vezes nós fazemos com base na noção de bem, de mal, né? E quando o judiciário começa a adotar uma espécie de messianismo, que eu tenho visto isso, né? O judiciário tem ficado cada vez mais rigoroso, cada vez mais moralista. A condição de moral, de ética, né? Do defensor da moral e da ética. Parece o Jânio Quadros, a gente até está comentando em termos... Quer dizer, vamos limpar a sociedade, né? Isso é muito perigoso, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que existe um contrassenso do judiciário, aí falando não só do Supremo, mas do judiciário como um todo, em relação à discussão do auxílio-moradia? Claro. O auxílio-moradia, do ponto de vista moral, é absolutamente insustentável. E a gente tem visto argumentos absolutamente inapropriados em defesa do auxílio-moradia. De repente vira um juiz para mim e diz o seguinte, não, eu estou sem receber aumento há 3, 4 anos, então por causa disso o auxílio-moradia se justifica. E aí eles fazem uma leitura seletiva e perigosa da Constituição. A Constituição, no artigo 37, se não me engano, no inciso 10, se não for o 10, está por ali perto do 10, tá? Ele diz o seguinte, vai ser assegurada aos servidores públicos a revisão geral dos seus vencimentos. Claro, todos nós temos direito de que todo ano os nossos vencimentos sejam revistos. Revistos significa necessariamente serem aumentados no mesmo padrão de consumo, no mesmo poder de compra, na mesma diferença entre os outros servidores públicos. Então, se um juiz tem, segundo o CNJ, uma média de renda mensal de 44, 45 mil reais por mês e um professor de uma escola pública de primeiro grau, segundo grau, tem uma média, um piso de 2 mil reais, esse juiz vai ter, então, eternamente o direito de ganhar 22 vezes mais do que o professor de escola primária?
Não é isso que diz a Constituição. Revisão geral significa ler todos, observar eventuais discrepâncias e corrigir. Só se vai fazer justiça social no Brasil, pelo menos no funcionalismo público, quando se congelar por 10, 15, 20 anos o salário dos juízes, até que tenha uma distribuição mais equânime e mais justificada. O argumento há uma ameaça à qualidade. É um argumento contrário à Constituição. Sabe isso por quê? Isso foi o que Sérgio Moro falou. Exato, é gravíssimo esse argumento. É um argumento cínico, na minha opinião. Até porque, debaixo desse artigo que diz que vai ter a revisão anual, tem um artigo que diz os salários do judiciário não serão superiores aos salários do executivo. Pois bem, na instituição onde eu ensino, na UFMG, um chefe de secretaria ganha R$2.000. No judiciário, um chefe de secretaria ganha 18, 20 mil reais. Por que isso? Por que eles têm esse privilégio? Vai ter que se manter assim sempre? Vai ter que ser assegurado todo ano um reajuste com base na inflação? Porque é isso que eles queriam. Na proposta de nova lei orgânica da magistratura, enviada pelo ministro Luiz Fux, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, eles propõem que o salário do judiciário seja eternamente reajustado com base no salário mínimo. É um escândalo! É um escândalo, o salário mínimo tem que subir mais do que o salário de todo mundo, do que o meu, do que o seu, do que o do judiciário, do que diplomata, do que do presidente da República. Senão não se vai fazer justiça social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e parece que os membros do judiciário querem que ele continue assim e utilizam esse argumento para justificar um benefício absolutamente imoral, que é o auxílio moradia, ao mesmo tempo em que eles vêm com o discurso moralista para querer considerar qualquer coisa corrupção e jogar todo mundo na cadeia. Isso é muito grave. Professor, estou com um pesar imenso de terminar o programa, mas infelizmente o tempo já acabou e me avisaram aqui. A hora que esse programa devia estar começando. Na hora que estava ficando bom, né? Muitíssimo obrigada por ter vindo. Já está convidado para voltar, porque esse assunto ainda vai render muito para nós todos, né? Tá para joia. o país todo atento, o que vai ao desenrolar dos acontecimentos no judiciário brasileiro. Muito obrigado, Vivian. Sempre um grande prazer estar aqui. Um grande abraço. Eu conversei então com o professor da UFMG, doutor em Direito, Thomas Bustamante. O nosso assunto, o judiciário brasileiro, em meio a toda essa, com gancho aí na questão do habeas corpus, do Lula, a discussão em torno do processo do ex-presidente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.